Como Deus falou conosco aqui no último dia do ano, um ano apostólico de Gideão, um ano onde Deus quer nos levar além, muito além do que nós já vivenciamos como experiência cristã em Cristo Jesus. Foi um ano onde eu vi pessoas conquistarem grandiosamente. Eu vi evangelistas, 2 evangelistas conquistarem carros, outras coisas. Notoriamente conseguimos pagar dívidas tremendas. Pude pagar minhas dívidas todas com o fruto do suor do meu trabalho. Pude ver até o Herbert está entrando na universidade para fazer engenharia da computação. Vi grandes coisas acontecerem, fora os outros testemunhos que os irmãos não vêm dar aqui na frente. Mas isso são coisas materiais, financeiras apenas. O cristão não vive simplesmente de coisas materiais, coisas aparentes, coisas financeiras. O cristão vive de um testemunho pessoal interno. O cristão ele tem que viver de um testemunho espiritual, de coisas espirituais, que vão além das coisas físicas que se veem. Amém? E hoje Deus falou comigo de uma maneira diferente. Uma oportunidade nova, de um ano novo. Não de nós vivemos mais um ano de falar assim, eu te amo da boca para fora. Mas um ano onde nós possamos verdadeiramente, na dificuldade que nós temos de amar o irmão, aprender que Deus vai usar a dificuldade. Amém? Você vai olhar para o teu irmão antes de eu iniciar a palavra e vai falar assim para ele, faça. Olha para o seu irmão da direita ou da esquerda e fala assim para ele assim, ó, faça da sua dificuldade sua maior aliada. Já imaginou isso? Alguma vez na vida? Mas foi isso que Deus disse conosco. Deus disse para mim, faça da sua dificuldade a sua maior aliada. Nós temos dificuldade de amar? Louve a Deus, porque vai ser tua aliada para que você possa de verdade amar. Não um amor hipócrita, mas um amor verdadeiro. Nós vamos entender o que Deus vai falar conosco. Abra a tua Bíblia, no livro de Juízes, no capítulo de número 6, e no versículo de número 11. Você que não tem a Bíblia, pode acompanhar ela pelo telão, amém? Essa é uma Bíblia fiel, uma Almeida, revista corrigida. E a palavra diz da seguinte maneira: Juízes, capítulo de número 6, versículo de número 11, ele fala assim: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biezrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. E então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio, e o que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais os contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ah, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que o meu milheiro é o mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porventura
hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Pode sentar em nome de Jesus. Maravilhoso, Deus é tremendo. Ele fala assim no versículo 13: mas Gideão lhe respondeu: ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio? E o que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porque agora o Senhor nos desamparou e nos entregou na mão dos midianitas. Tremendo. Deus permitiu com que agora Gideão passasse um período, uma dificuldade aparente apenas, para que o nome desse Deus tremendo fosse glorificado. Da mesma maneira, meus irmãos, quero que você entenda, abra bem os seus ouvidos nesta noite para que você possa entender e sair daqui com o inteiro galardão dessa palavra. Da mesma maneira que o meu maior inimigo hoje são os pesos na academia, aparentemente dizendo, não é, Herbert? Os pesos são o nosso maior inimigo, tanto o meu quanto do Herbert. Por que o peso é o nosso inimigo? Porque eu tenho que fazer força para empurrá-lo. É uma ação que gera uma reação, produz músculos. Tudo bem até aí? Tudo bem até aí? Para nós termos uma ilustração muito simples do que é a dificuldade. Eu não sei qual é a sua dificuldade. A dificuldade de Gideão naquele momento era os midianitas, eram os seus inimigos. Para nós termos um contexto histórico, temos que entender quem eram os midianitas e o que eles estavam fazendo com o povo de Israel. Os midianitas eram um povo nômade, que vivia nos escarpados, os rochedos que circulavam Israel, e eram homens que não produziam nada. Eles eram parasitas, passavam 12 meses do ano coçando, ou 11 meses coçando, e no mês da colheita eles desciam os escarpados e iam até os vales, aonde estava o povo de Israel, para colher a colheita daquele povo, porque o povo de Israel era um povo agricultor, para colher tudo o que eles tinham produzido, levar o seu gado, pegar as suas filhas, defraudá-las, levar os seus filhos como escravos e castrá-los. Envergonhavam aquele povo. Gideão estava vivendo um momento de dificuldade muito grande. Ele conhecia o ouvir falar que existia um Deus que no passado havia libertado o povo dele, mas ele ainda não conhecia Deus. Ele conhecia porque alguém havia falado para ele, conhecesse uma história apenas desse Deus, não conhecia Deus de uma experiência verdadeira. E agora Deus entrega aquele povo uma situação de calamidade, porque se nós lermos os versículos anteriores, nós vamos entender que aquele povo deixou Deus, esqueceram de Deus, preferiram glorificar a si mesmo e as esculturas que estavam em volta ali dos povos que eles estavam habitando em conjunto, e Deus os entregou a uma situação. E Gideão estava vivendo um momento de dificuldade extrema, porque não tinha mais comida na sua casa. E nós sabemos, pelo estudo, que o único lugar de moer o trigo, não é nesse lugar, não é no lagar, é na eira. A eira consiste de uma pedra muito grande, de uns 3 metros de altura, com uma circunferência redonda, onde passa-se um pêndulo no meio, um pau no meio, e um valado, onde joga o trigo, e um burro puxa e a pedra vai rolando, e vai moendo esse trigo. Ali era o lugar certo, para que pudesse processar o trigo, para obter a farinha. Mas Gideão, ele estava agora numa situação tão complexa, que as moendas de trigo, quem estava moendo o trigo eram os midianitas, para levar o trigo processado. E o que sobrou eram os lagares, aonde se prensavam uvas, aonde se pisavam uvas,
e ele foi malhar o trigo no lagar. Para você ver a situação que ele se encontrava, a extrema dificuldade deste homem, a extrema dificuldade de poder alimentar a sua família, porque os midianitas, os inimigos, tinham levado tudo o que eles tinham. De repente, você já ouviu falar de um Deus? Alguém ouviu falar de um Deus? Te anunciaram esse Deus, mas você ainda não conhece Ele. E de repente você está passando por um momento de dificuldade muito grande na sua vida. Acha que conhece Deus, acha que já teve uma experiência com Deus, mas eu digo para você, que de repente você só ouviu falar. Gideão ouviu falar, ele teve uma experiência com Deus no momento da sua dificuldade. No momento da sua dificuldade, Deus se revelou para Gideão e disse: ah, varão valoroso, porque ele foi o único que teve coragem, no meio da dificuldade, de fazer aquele ato. E Deus, Ele espera que nós tenhamos uma reação à ação da palavra, porque quando nós ouvimos a palavra, você estar aqui é uma ação, você está ouvindo a palavra, mas Deus espera que você tome desta ação, torne-se uma reação, para que ela produza na sua vida um evento sobrenatural, para que a sua vida possa ser transformada como a vida de Gideão foi. Então Deus, Ele espera de nós que diante das dificuldades da nossa vida, nós possamos tomar ela não como um inimigo, porque nós temos a dificuldade como a nossa pior inimiga. A nossa pior inimiga é a nossa dificuldade. Ah, eu tenho uma dificuldade de amar, como eu coloquei no início, não é? A maior dificuldade da igreja é de amar. Se eu falar que a igreja ama, eu serei um hipócrita. Infelizmente, a igreja não ama. A igreja, digo, a igreja num conjunto total, o mundo todo, toda a igreja, no mundo, na face da terra. Se nós tivéssemos o amor com que Cristo fala que nós deveríamos ter, nós seríamos o povo mais abençoado de todos. Nós seríamos um povo diferente. Nós seríamos um povo onde os povos procurariam para buscar ajuda, porque veriam em nós Deus. Mas os escândalos são tantos e constantes no nosso meio, por falta de amor, porque homens estão apacentando a si mesmos, e com o lucro que a igreja traz, enriquecendo de maneira fácil e ilícita, e isso prova que não existe amor. É muito fácil homens dizerem: eu sou um homem de Deus, estar com a sua casa repleta, a sua mesa abastarda, e o irmão mais pobre sentado na última fila sem comida, e ninguém preocupado se ele está com a dor da fome ou não. Aonde está o amor? Então a dificuldade maior que nós temos no nosso meio é não só demonstrar, mas viver este amor. E isso é uma dificuldade no nosso meio. Mas essa dificuldade, ela existe. Para que ela existe? Para nos ajudar a amar. Porque se não existisse isto, como que nós amaríamos? Como que nós identificaríamos essa dificuldade e amaríamos alguém? Então, quando a dificuldade ela se manifesta em nosso meio, é uma oportunidade que nós temos de expressar sobre ela uma vitória. Deus está dando para você uma oportunidade, meu irmão, minha irmã, de no meio dessa dificuldade que você está vivendo hoje, não importa se ela é financeira, não importa se ela é emocional, não importa se ela é sentimental, não importa onde é que ela esteja na tua vida, mas ela é uma oportunidade que Deus dá para você nesta noite, para você vencê-la, para você romper, e para que no final o nome do Senhor seja glorificado, amém? E então, nesta noite eu te digo, que a sua maior aliada é a sua dificuldade. Olhe para o teu irmão de novo, e agora com uma certeza, e fala assim para ele: faça da sua dificuldade a sua maior aliada. Eu não sei qual é a sua dificuldade, meu irmão. Eu sei que Deus permite que ela venha sobre nós, para que nós possamos usar o poder do nome de Jesus,
para que essa dificuldade não seja para a nossa desonra, mas seja para a honra de Deus. Alguém pode falar, mas o apóstolo enlouqueceu, porque ele disse que a doença não é de Deus. Eu não disse que a dificuldade veio de Deus. Eu não disse que Deus colocou a dificuldade. Eu disse que Deus permite a dificuldade vir. Amém? Ele permite que ela venha para que você a transpasse, ultrapasse, passe para o outro lado, vença, rompa. Entenda que Deus quer que você se levante nesta noite. Se levante nesta noite e venha romper a tua dificuldade. Sabe por quê? Porque Deus é grande e Ele te ama. Por isso que Deus te chama para que você seja um vencedor. Jesus nunca nos chamou para sermos simplesmente seus servos, seus amigos. Não, Ele nos chama de filho de Deus, herdeiros em Cristo. Não tem como nós sermos filhos, herdeiros em qualquer outra coisa, se nós não rompermos as dificuldades. As dificuldades, elas vêm para o seu crescimento. Como que você poderia crescer se você não tivesse que, em primeiro lugar, ter que romper a tua maior dificuldade, que é a lei da física? A criança é gatinha, não é? Ficar equilibrado de pé, sob as pernas, é romper uma dificuldade física. É uma lei que você quebra. Você não está equilibrando apenas, você está de pé. Quando você levanta nos teus artérios e se coloca de pé, você vem para trás e para frente e cai. Você rompe a sua primeira barreira, que é caminhar sozinho. Não é mais o seu pai ou sua mãe que te leva, agora são as tuas pernas que te carregam. Então, as dificuldades, elas não vêm em nossas vidas para nos destruir, elas vêm para nos fortificar. Amém? E quando elas vêm sobre nossas vidas, o inimigo de nossas almas pega as nossas dificuldades, as dificuldades que foram colocadas para fortalecimento do nosso ser, do nosso homem interior, fortalecimento da nossa vida, e faz com que isso seja uma bola de neve, faz com que se torne uma grande dificuldade, um grande problema, para que você não consiga romper, e aí você é barrado, e aí aquilo que era para ser glória, se torna derrota. Por isso que nós vemos em nosso meio muitos que agem concernente à palavra, mas não reagem concernente à palavra. Ouvem a palavra apenas, mas não há reação. Só ouvem, há uma ação de ouvir, porque ouvir é uma ação também, mas a reação logo em seguida tem que ser condizente com aquilo que você ouviu. E é tudo que Deus espera de mim e de você, que você haja e que você reaja logo em seguida. Deus, vamos lá, vamos passear um pouco. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 6, versículo de número 13 em diante. Está muito baixo no fundo? Está baixo. É, que eu vomitei as cordas, né? E um copo d'água. Diga assim para o seu irmão: Deus, meu irmão, eu estou achando que você está com dificuldade. Você está com dificuldade da fala. Fala assim: Deus usa da dificuldade aparente para ser glorificado. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 6, no versículo 13, fala assim, ó: então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Até aí. Era uma dificuldade muito grande. Um homem, agora é incumbido a um homem a tarefa de fazer uma arca, para que nessa arca ele possa levar, né?
conter naquele lugar um casal de cada espécime de todos os bichos que Deus fez. E ele anunciou aos demais, mas os demais não creram. Eles ouviram, como vocês estão ouvindo. Houve uma ação. Moisés, ele escutou a voz de Deus e ele gerou uma reação. Ele falou para o povo e o povo ouviu. Houve uma ação, mas não gerou uma reação, porque eles tinham uma dificuldade de crer, de acreditar. Como você, meu irmão, minha irmã, de repente nesta noite tem uma dificuldade de crer e de acreditar, porque não era Deus falando, mas era Moisés falando. E na dificuldade, mesmo assim, Moisés creu e fez a arca. E no tempo certo de Deus, Deus disse para Noé: coloque todos os bichos e a sua família. E o Senhor selou a arca e veio o dilúvio. E na dificuldade do homem crer, Deus foi glorificado em Noé. Deus, ele usa da dificuldade para ser glorificado. Nós precisamos nesta noite entender que, por mais difícil que seja para você entender essa palavra, creia que Deus quer, de uma vez por todas, que nós possamos romper um ano com as barreiras, que são muitas e que virão sobre nós durante todos os meses do ano. Virão sim. Para quê? Para te barrar? Não. Para que elas caiam e para que o nome do Senhor seja glorificado em você. Amém? Abra a tua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 12. Gênesis 12. Olha que coisa linda. Deus fala assim para Abraão. Diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão, 12:1: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para uma terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Olha que coisa tremenda que Deus fala com o homem. Qual é a maior dificuldade do homem? Sair da casa do seu pai. A coisa mais difícil para um homem é deixar a casa dos pais, criar agora a sua própria casa. É como você arrancar uma árvore pela raiz. Agora é só você com você. E ele fala: olha, sai da tua casa. Sai da tua casa agora. A dificuldade. E Deus fala: sai da tua casa. O que acontece? Ele ouve, crê e sai. Ele consegue romper a dificuldade que estava em volta dele. Ele consegue romper a dificuldade que estava envolvendo ele. Porque Deus fez uma promessa. Só que agora a promessa não se cumpre no primeiro momento. Tem que haver um passo de fé maior. E o que acontece? Ele sai da casa dele e leva com ele o seu sobrinho chamado Ló. E no capítulo 13 de Gênesis, no versículo de número 7, nós vemos o desfecho desta ação. E fala assim: e houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Olha que coisa! Mas Deus não prometeu para ele que se ele saísse da casa do pai dele, ele ia fazer uma grande nação? E agora levanta uma contenda. Aí alguém pode pensar: mas que povinho, né? Que povinho que vive só de contenda, né? Só de contenda. Mas a necessidade da dificuldade era maior, tinha que haver aquele momento. Por quê? Porque Deus queria ser glorificado. Que glória haveria Abraão conquistar um mundo de coisas junto com Ló, no meio de uma campina verde? Teria graça. Mas Deus vai além e diz assim: então disse Abraão a Ló:
Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Ei, pois, aparta-te de mim, e escolhe a esquerda, e eu irei para a direita. Se a direita, então escolherei, eu irei para a esquerda. Levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro, e habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou suas tendas até Sodoma. Sabe para onde foi Abraão? Abraão foi para o deserto. Olha só, Deus promete para Abraão: olha, sai da tua casa, Abraão, e eu vou te fazer uma grande nação. Ele passa pela primeira dificuldade, que é deixar o seu pai e a sua mãe, a sua vida fácil, para agora ter que ele prover o sustento para sua esposa e para os seus filhos. Quando ele chega a conquistar um nível, um patamar social de grandeza, porque naquele tempo quem tinha gado, quem tinha ovelha, quem tinha isso, tinha grandeza social, tinha dinheiro, não é? Tinha poder de decisão. Vem a segunda dificuldade: dividir tudo que você tem e escolher permanecer crendo ou ir pelo que você está vendo. Entendem? Você permanece crendo no que Deus falou, ou você vai pelo que você está vendo? Ele preferiu permanecer crendo. Falou: Ló, é o seguinte, o que você escolher está escolhido. E Ló escolheu a melhor parte, e ele foi para o deserto. Com quem vocês acham que Deus foi? Com quem foi para Campina Verde, ou para quem escolheu continuar crendo? Claro que Deus foi com Abraão. Deus continuou com Abraão, continuou. Por quê? Porque ele cria, e a dificuldade não foi barreira, mas a dificuldade fortaleceu Abraão. Nunca a dificuldade veio para destruir um homem. A dificuldade vem para fazer com que o homem se fortaleça. Se nós não tivéssemos os pesos da academia, se não tivéssemos a anilha de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 10, de 15, de 20, 25, e não tivéssemos barras de 7, de 9, de 15 e de 21 quilos, como que nós aumentaríamos o tamanho do corpo? Se nós não exercitássemos, como nós aumentaríamos o tamanho do corpo? Se nós não tivéssemos o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo e agora o nono ano da escola, como que nós exercitaríamos a inteligência? Se nós não tivéssemos os cargos das empresas, ajudante, auxiliar, e assim por diante, um atrás do outro, técnico administrativo, gerente, dono, como que aquele que está lá embaixo poderia ascender ao último posto? Se nós não tivéssemos as dificuldades em nossas vidas, como que nós cresceríamos? Se nós não tivéssemos as dificuldades de relacionamento, como que nós cresceríamos em caráter? Como que nós aprenderíamos a amar? É fácil eu olhar para a vozinha e falar assim: eu te amo. Nunca discutir com ela. É fácil, não é? Não é fácil? Interessante seria se ela fosse o espinho na minha carne e eu tivesse que olhar para ela e falar assim: eu te amo todo dia. Então as dificuldades, meus irmãos, elas não vêm para nos destruir, elas vêm para nos fortificar.
e para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? O Senhor, Ele quer ser glorificado, e Ele é glorificado nas dificuldades aparentes, porque é tudo aparência apenas, tudo passa. Olha para o teu irmão e fala assim, para ele assim, ó, Deus, meu irmão, eu acho que você está com dificuldade, sinceramente, assim, Deus usa da dificuldade aparente para trazer à tona as coisas esperadas. Abra a tua Bíblia no livro de Romanos, capítulo de número 4, Romanos 4, 16. E a palavra fala assim conosco: portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, a qual é o pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Deus, quando chamou Abraão e falou para Abraão sair da casa dele, Abraão pegou a mulher dele, Sarai, que era uma mulher estéril, e Deus prometeu que Abraão seria pai de uma grande nação. E Abraão tinha 100 anos e não tinha nenhum filho ainda, nenhum. E Sarai tinha 90 anos e não tinha tido filhos. Mas Deus, Ele usa dificuldade aparente, porque tudo é aparente, vou explicar no final porque é aparente, para que Ele possa trazer à tona as coisas que não são visíveis, mas as que Ele prometeu e as que se tornarão visíveis. É possível uma mulher de 90 anos ter filho? A vozinha tem quantos anos, irmão? Evangelista Paulo, rapidinho, põe a vozinha de pé, um minutinho, pega ela, só para que a igreja veja. 90, hein? Vozinha, serve um pouquinho de modelo para nós, só um pouquinho. 90, tem condição de uma mulher de 90 anos ter filho? Aqui ó, 90, pode sentar, vozinha, obrigado. Abraão tinha 100. Hoje eu vi na televisão, na TV Escola, e um canal que eu gosto muito de ver, eu gosto de ver National Geographic, Discovery, TV Escola, eu gosto de conhecimento, né? Não gosto de ficar perdendo tempo com porcaria. E lá eu vi um pajé de 95 anos com 30 filhos. E o último filho que ele teve agora tem 11 anos. Então o homem vai até, né? Mas e o útero da mulher de 90? Será que tem como? Mas Deus não prometeu? Deus te prometeu alguma coisa, igreja? Um monte. 8.750 promessas na Bíblia tem. Pouquinho, né? Pouquinhas promessas para os que tu temem. Poucas. Ele prometeu para Abraão uma nação. Como que eu vou ter uma nação se a minha esposa ela é estéril? Mas a palavra diz assim: o qual, falando de Abraão ainda, versículo 18, o qual em esperança, porque só tem esperança quem tem fé, tá bom? Quem não tem fé não tem esperança, só tem esperança quem tem fé. Irmãos, ficam na escada aí, ó, não deixa a criança descer não, por favor.
o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme lhe fora dito: assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem para o corpo amortecido do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Amém? Então, a dificuldade veio para abalar Abraão? Não. A dificuldade veio para fortificar Abraão, para fazer a diferença entre o que crê e o que não crê. E se Abraão não tivesse crido? Ele não teria recebido a grande bênção. E se ele tivesse desistido pela dificuldade da mulher ter útero seco, ele teria perdido a bênção. Mas não, ele creu, ele ficou firme, ele acreditou que esse Deus poderoso aqui poderia fazer tudo aquilo que ele tinha prometido. Então, meu irmão, digo para você nessa noite, que toda dificuldade que vem contra nossas vidas, simplesmente é para nos fortificar para um crescimento em fé em Cristo Jesus, porque todas as promessas de Deus que foram feitas em Cristo, todas elas se cumprirão. Não existe nenhum homem neste mundo que possa impedir a mão de Deus de agir. Não existe espírito, não existe homem, não existe nada que possa impedir Deus de agir na tua vida. Mas a dificuldade que vem sobre você, digo para você, é para o teu próprio bem e para o teu crescimento. Porque se você não tivesse dificuldade, como você cresceria? Se não houvesse dificuldade, como que nós manifestaríamos fé? Teria como? Eu pegar uma pessoa que está desempregada dentro da igreja e falar assim para você: você vai conseguir um emprego amanhã. A dificuldade dela é o emprego. Não, a dificuldade dela é acreditar que amanhã vai ter um emprego. Não é emprego, porque emprego está cheio lá fora. A dificuldade é ela acreditar que amanhã ela vai conseguir um emprego. A dificuldade maior é crer. Nós precisamos crer para que o Senhor possa agir de maneira grandiosa em nossas vidas. Diga assim para o teu irmão: Deus usa da dificuldade aparente para nos mostrar que não importa se semearmos, colheremos. Abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 26, 1. E ele fala assim: e havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar, e apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser. Pronto, acabou. Ele estava onde? No mesmo deserto que o pai dele estava. Ele estava tudo seco, não tinha nada. E ele queria pedir ajuda. Mas eu falei: não, você não vai não, porque o Egito sempre foi uma terra muito deleitosa. O Egito sempre foi uma terra, agora é seco. Apesar de ser seco em alguns lugares, né? Porque tem o delta do Nilo lá, que é um lugar fértil. O grande crescente, um lugar fértil demais. Na época de Abraão, lá era muito fértil. E Isaque queria descer para lá. E Deus falou: não, vai ficar aí, ó. Vai ficar aí, aonde eu te coloquei. Você não vai descer para lado nenhum, você vai permanecer aí, no deserto. Por que ele fez isso? Sabe por quê? Porque Deus está disposto
a nos alimentar mesmo no deserto. Amém? Para mostrar para nós que Ele é Deus, e Ele pode tudo, porque Ele é dono de tudo. E Ele ficou, e Ele permaneceu, e a dificuldade para os outros homens, para Ele se tornou a grande o que? Oportunidade. Porque o que aconteceu? Por que a grande oportunidade? Simples, porque lá no versículo de número 12 de Gênesis 26, aconteceu o seguinte: e semeou Isaac naquela mesma terra. Que terra que ele semeou? A que ele estava. Que terra que era? O deserto. E diz lá: e semeou Isaac naquela mesma terra, no deserto, e colheu naquele mesmo ano. Mas não estava seco? Não era seca? Só tinha seca. Sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Amém? Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. O Senhor usa da dificuldade aparente para te dar uma oportunidade de crer e ser bem sucedido. As maiores fortunas americanas aconteceram na década de 40, quando houve a Grande Depressão. Quando houve a Grande Depressão, as maiores fortunas aconteceram naquele momento. E estava acontecendo um grande avivamento nos Estados Unidos, principalmente nos países sulinos. E o Espírito Santo tinha derramado o seu poder de maneira tremenda. E homens começaram a pregar o Evangelho de carroça, levando a esperança para aqueles que já não tinham mais esperança, porque os homens tinham perdido tudo. Os homens se matavam, não tinha mais dinheiro, não tinha mais comida, não tinha mais vida e não tinha mais esperança para uma nação. Mas o Espírito Santo de Deus levantou alguns homens naquela nação, homens cheios do Espírito, cheios do poder, que viram na dificuldade uma grande oportunidade. E você, meu irmão, minha irmã, está prostrado por quê? Deus te pergunta nessa noite: por que você está prostrado? Por que você está caído? Por que você está parado no meio do caminho? É a dificuldade? Pegue essa dificuldade que veio para você crescer e use ela como escada para que você possa lá na frente se destacar e outros ver quão grande Deus é na sua vida. Amém? O Senhor Jesus quer nos levantar. O Senhor Jesus quer levantar uma nação. Falam de palavras de se levantar, de levantamento. Nem sei como colocaria essa palavra, mas é um ano onde Deus quer trazer palavras para levantar um povo que está em meio à dificuldade. Não importa qual a dificuldade é no seu casamento, é para te fortificar. É na tua saúde, é para te fortificar. É na sua vida financeira, bolso está vazio, é para te fortificar. Porque se o bolso não estivesse vazio, você não ia correr para que ele ficasse cheio no final do ano. Estava cheio para correr. Se você acha que a dificuldade veio para te matar, eu te dou uma notícia nessa noite: não veio não. Ela veio para te ensinar quem é Deus, para que você o busque. Porque o Senhor disse: aquele que me buscar, me encontrará, mas aquele que me deixar, eu o deixarei também. Amém? Então chegou o momento de nós pegarmos a dificuldade que se levanta, a dificuldade que se coloca em nossa frente. Qual é? Até a tampa, estou na forca. Irmão, é um motivo para você correr atrás. É um motivo para você quebrar o obstáculo. É um motivo para que você possa, no final deste ano, olhar para cá e falar assim: a dificuldade que veio foi verdadeiramente a oportunidade que eu precisava para ter uma nova vida. Como que nós vamos ter uma nova vida se nós não tivermos um motivo para lutar, se nós não tivermos um motivo para correr atrás, se nós não tivermos um motivo para crescer, para melhorar, para amar o próximo? Como que nós queremos amar se nós não tivermos um motivo? Eu odeio esse irmão, tenho um motivo agora de amá-lo, para que você possa crescer em graça.
Deus permite a dificuldade para que você possa ter uma oportunidade de se melhorar. Como que você pode se melhorar se não tem nada que te impede em volta de você? Porque se você fosse tão bom assim, não estaria mais aqui, estaria na glória com o Senhor Jesus. Este mundo é o mundo dos imperfeitos, dos doentes, porque Jesus disse assim, que eu vim para os que são meus, mas ele disse, também que veio para os doentes, e todos os que estão aqui nesse mundo são doentes, pela doença do pecado, a doença da corrupção que corrompe o homem, que destrói o homem, e essa doença, ela só é sanada no dia da visitação do Senhor, porque enquanto estivermos aqui na terra, teremos que conviver uns com os outros, teremos que ter a oportunidade de crescermos, melhorarmos, de podermos chegar do outro lado, e somente através das dificuldades diárias que nós vivemos, é que nós vamos ter condição de buscar melhora, e de buscar o crescimento necessário. Se esses homens não tivessem dificuldade, será que eles estariam aqui na Bíblia? Pensem bem, será que eles estariam aqui? Para que eu ia colocar eles aqui? Não é? Rompeu. Tinha nada para romper. Tinha nem uma gripinha para romper. A terra estava nascendo de tudo, só tinha que ir lá e colher. Tinha que plantar. Seria bom, não seria? Não. Seria horrível. Seria um povo horrível. Nós seríamos um povo dessa grossura, assim, ó. Viveríamos no máximo 30 anos, se vivêssemos. Não teríamos saúde. Seria um povo horrível. Seria um povo que não comunicaria um com o outro. Não teria necessidade de nada. Mas toda a dificuldade que veio sobre a humanidade foi para que essa humanidade pudesse verdadeiramente romper e vencer. Você vai vencer, meu irmão, quando você entender que a dificuldade que vem sobre você é uma oportunidade que Deus traz na tua vida para que você possa ser melhor, para que você possa verdadeiramente comer o melhor, para que você possa ter o melhor corpo, a melhor roupa, o melhor carro, a melhor casa, a melhor esposa, o melhor filho, melhor tudo. Eu nunca vi nenhum homem na terra conseguir o melhor sem romper as suas próprias limitações. Existe sim um monte de gente aí que não teve que sofrer, mas os seus pais sofreram para que eles pudessem usufruir o que eles têm hoje. Os pais romperam. Alguém teve que romper. Mas você vai ter que romper. Sabe por quê? Porque você não tem um pai desse tipo. E se você tem, meu irmão, minha irmã, renuncie agora. Porque a melhor herança é aquela que você constrói e deixa para o próximo. E ensina o próximo a renunciar também, para que ele não fique fiado na sua herança, mas para que ele vá além, e ele conquiste, e no final ele olha e fala assim: eu cheguei aqui pelos meus próprios méritos, sabendo por que é rápido, porque Deus quer nos dar isto, oportunidade de lançar por terra a dificuldade. Abra sua Bíblia, para nós terminarmos, lá no livro de Marcos, capítulo de número 6, eu vou ter que dar um corte no que eu precisava levar, mas eu acho que a parte principal foi falada. 6:35, olha que lindo, que maravilhoso. Todo mundo achou? Marcos 6:35. A palavra fala assim: e como disse, e como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto
e o dia já está muito adiantado. Despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não tem pão que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: dai-lhes vós de comer. E eles disseram-lhe: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer? A dificuldade. Jesus, 3 dias pregando para esse povo. E agora não tinha o que comer. Acabou a comida. Olha a dificuldade. Você suporta a dor, você suporta o desprezo de outros, suporta um monte de coisa, mas se tirar o alimento, você enlouquece. Você fica sem amigos, não importa, mas enquanto tiver comida, você suporta, mas se tirarem a comida, você endoidece. A maior dificuldade do homem, e o que o homem vem lutando durante toda a sua vida, é o instinto de preservação, tanto o de aquisição quanto o de preservação do seu próprio corpo. O de aquisição, quando ele trabalha e adquire, e ele consegue com a aquisição comprar o alimento. E o de preservação, que é o de manter-se intacto, manter a vida, não morrer. E agora este instinto máximo estava assim sendo quase que no seu limite tocado. A maior dificuldade de todas estava diante de Jesus, porque curar é muito fácil, meu irmão. Você pode chegar com a fé e pôr a mão e falar: você está curado em nome de Jesus. Agora alimentar 5.000 homens é diferente, não é não? Porque curar é porque vocês ainda não fizeram teologia, mas eu convido vocês a fazerem. Vamos ver aqui, Herbert, quantos curavam no tempo de Jesus? É só Jesus que curava? Tinha muitos, não tinha? Tinha muita gente curando lá. Apolônio de Tiana, vários, Tinha muito homem curando lá, mas nenhum alimentou 5.000 homens. E aí? 5.000 homens é o tamanho de uma legião romana de soldados. Uma legião romana de soldados tem de 5.000 a 7.500 homens. Uma legião de demônios tem de 5.000 a 7.500 demônios. Multiplica por 9. E depois mais vezes 9, que nós vamos achar um número bem interessante de demônios aí andando nesse Brasilzão, nesse mundo aí fora. Legiões. Ele alimentou uma legião de homens. 5.000 homens. E aí? A maior dificuldade ele rompeu. Se ele rompeu a maior dificuldade, que é a dificuldade de aquisição, e de sobrevivência, ele nesta noite também pode romper a sua dificuldade. E ele está disposto a romper ela. Sabe por quê? Porque ele veio para os seus e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, foi-lhes dado o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Amém. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11, 12 e 13. Então Deus está disposto a romper o teu limite nesta noite, sabendo que a dificuldade não é sua inimiga, mas sim tua aliada. Porque se ela não existisse, você não estava na igreja aqui hoje. Se a dificuldade não existisse, eu nunca estaria na igreja. Eu estaria ainda, não, talvez não, porque eu já estaria com AIDS, ou de repente eu estaria já morto na cadeia, Mas a dificuldade foi que me fez clamar o nome de Jesus e ele se manifestar para mim e me livrar da cadeia. Só foi a dificuldade, porque eu não queria Jesus. Mas a dificuldade extrema da grade me fez clamar este nome, e esse nome tem poder,
poder me libertar da onde nenhum homem poderia me tirar. Então esse mesmo Deus que destruiu aquela minha dificuldade e me deu uma oportunidade através da dificuldade de hoje estar aqui, poder falar para você desse grande amor, é o mesmo Deus que olha para a tua dificuldade e diz: caminha. Porque ele falou para Moisés: Moisés, diga a este povo que marche. O que Moisés fez? Bateu o cajado e mandou o povo marchar. Deus falou com o povo? Deus falou com Moisés. O povo temeu quem? Moisés. O povo viu em Moisés o próprio Deus. Deus deu para Moisés uma oportunidade de agora ficar em evidência. Porque aquele que rompe, meu irmão, minha irmã, vai para um lugar de evidência. Só está em evidência aquele que rompe. Nós vemos muitos líderes por aí que estão em evidência, mas não é porque rompeu não. É porque infelizmente destruiu, né? Fez o que não era o certo. Mas vocês vão romper e vão estar em lugares de evidência, porque vocês vão romper da maneira correta, da maneira certa, temendo e crendo nesse Deus. Eu quero que você se levante nessa noite. Te convido a você se levantar nessa noite. E eu quero que você tome frente. Qual é a tua dificuldade nessa hora? Qual é a sua dificuldade nesse momento? Você sabe marchar? Você sabe marchar, meu irmão, minha irmã? Aleluia! Quando você vai diante de um inimigo, você vai de que maneira? Com um batalhão regimentado, não é? O general está aqui nesta noite, chama-se Jesus. Você quer marchar contra a sua dificuldade? Então vamos marchar contra ela. Qual é a sua dificuldade? Você vai pôr ela de frente de você e vai esmagar ela marchando. Porque o nosso Deus é como um trator de esteira. Aonde ele passa, não sobra nem raiz, nem ramo. Aonde esse Deus passa, e eu sei que estou falando, não sobra raiz, nem ramo. E se você estiver disposto a vencer, sabendo que toda a dificuldade que vier contra você, é porque Deus está te dando uma oportunidade de você ser contra ela, vencer ela, Ele se colocar mais forte, degrau a degrau, porque tem uma coisa, os que vencem a dificuldade são aprovados, mas os que recuam diante da dificuldade, esses já foram reprovados. Eu estou aqui há 10 anos, vai fazer 10 anos, e eu tenho avançado, porque o dia que eu recuar um passo, infelizmente, o inimigo vai me destruir, e eu vou estar reprovado, porque não adianta eu avançar 100 passos e recuar um passo. Deus espera que se você avançou 100 passos, dê o 100º, se prepare para dar o 100º, e não espere recuar atrás, de maneira nenhuma, porque Deus é com aqueles que vão adiante. Então, meu irmão, minha irmã, eu vou te convidar agora, e eu vou te ungir a sua testa, e você vai levantar a sua mão com fé, e vai fazer um brado de vitória, barulho de guerra nesse lugar. Eu quero barulho de guerra nesse lugar, ação e reação. Então nós vamos fazer barulho de guerra, porque o diabo, o nosso inimigo, já está debaixo dos nossos pés. Não vai ser colocado não. Jesus disse que ele já foi colocado. Se você é a igreja, então ele foi colocado debaixo do teu pé, da onde ele não poderá sair. Amém? Do menor ao maior, criança, não importa. Você se levanta agora, porque você vai marchar. Nós vamos marchar, o nosso arraial é esse aqui, ó. Esse é o nosso arraial. Nós vamos dar 7 voltas aqui. Enquanto